Meus queridos irmãos, boa noite. Quero saudá-los com a graça, com a paz do Senhor. Iniciarmos mais um culto que prestaremos ao nosso Deus. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio de nos reunirmos para continuarmos como igreja do Senhor, adorando na beleza da sua santidade. O templo está fechado, só a equipe hoje auxiliando na realização deste culto, mas a igreja continua trabalhando em prol do reino do Senhor. Portanto, vamos juntos adorar o nome do nosso Deus, exaltá-lo na beleza da sua santidade. Eu quero orar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre nós neste culto. Pai querido, mais uma vez te louvamos, agradecido Senhor, pela tão grande salvação em Cristo Jesus, e dizermos, ó Deus, em alto e bom som, que só o Senhor é Deus, e que não há outro Deus além do Senhor. E nesta noite, Senhor, queremos proclamar o poder transformador do Senhor entre as nações. Receba a nossa gratidão, Senhor, e nos dirijas, ministre sobre nós em todos os momentos ou em todas as partes deste culto, pois oramos agradecidos assim, oramos em o nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez queremos adorar ao Senhor. Vamos fazer isso nesse momento, dizendo: somos gratos pelo poder de Deus que nos salva. Você é muito bem-vindo para adorar o Senhor. Compartilhe o vídeo com outras pessoas para que juntos todas elas possam louvar a Deus. Cantaremos o hino 543 do HCC, Eu Aceito o Desafio. As palavras de Cristo, olhai para os campos e pedi mais obreiros para a seara, e orando eu obedeci. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações, atitudes, refletirei sua luz. Se a minha oração é sincera, serei testemunha onde estou, e no meu andar cada dia, bem feliz com meu mestre vou. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações, atitudes, refletirei sua luz. Se algum dia pros campos distantes o meu Salvador me convocar, eu responderei confiante: eis-me aqui para trabalhar. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações, atitudes, refletirei sua luz. Amém. Amém, graças a Deus. O recitativo bíblico que se encontra em Lucas, capítulo 19, de 8 a 10, diz assim: Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadriplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porquanto este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Graças a Deus, meus irmãos, que Deus aplique essa porção lida da sua palavra aos nossos corações. Agora veremos o que Deus vem fazendo na África através dos nossos irmãos batistas.
Olá, queridos irmãos. É uma imensa alegria ter a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do muito que Deus tem feito no campo missionário. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre a vida de cada servo do Senhor espalhado pelo Brasil. Gostaria de convidá-los a viajar comigo para conhecer um pouco mais da África, aqui onde temos realizado o ministério do Senhor. Eu sou a missionária Edna Carmona e juntamente com a minha família, o meu esposo, o pastor Roberto Carmona, e a minha filha Calipa, nós temos servido a Deus aqui em Botsuana, um país que fica ao sul da África. Nós temos a honra de fazer parte do quadro de missionários da Junta de Missões Mundiais desde 2004. A Junta conta com mais de 2.000 missionários servindo ao redor do mundo. Eles têm obedecido o chamado do Senhor para proclamar a mensagem da salvação. Nós queremos agradecer o seu engajamento e o compromisso com a obra missionária. Como eu mencionei antes, nossa família serve em Botsuana, na África, desde 2013. Nós temos desenvolvido alguns projetos que visam o treinamento de liderança e o desenvolvimento comunitário neste país. Botsuana é um lindo país, com uma extensão geográfica equivalente ao tamanho de Minas Gerais. Possui grande beleza natural encontrada na fauna e na flora, grandes desertos, um santuário natural chamado Okavango Delta, imponentes baobás, os mais perigosos animais africanos estão aqui também, e a economia do país é baseada na exploração de diamantes. Porém, eu considero que a maior riqueza do país é o seu povo, o povo Batsuana. Um povo pacífico, alegre, acolhedor, que em sua grande parte sofre as mazelas da desigualdade social por causa da má distribuição de renda. Com a população de um pouco mais de 2.300.000 habitantes, as pessoas vivem em sua maioria nas vilas, com um estilo de vida muito simples e em condições precárias. A capital Gaborone, no entanto, é uma cidade bem desenvolvida e tem cerca de 300.000 habitantes. Quando chegamos ao país, nós morávamos numa vila chamada Palap, e naquele lugar pudemos conhecer a realidade do povo local. Uma das coisas que me chamou a atenção é que havia muitos desempregados naquela comunidade, gente que lutava muito para conseguir ter ao menos uma refeição por dia. Certa ocasião, uma das jovens da igreja chegou em minha casa e me contou que seu irmãozinho, um bebê de apenas 1 ano, não tinha dormido a noite inteira porque estava com fome. Quando eu perguntei para ela por que ela não tinha vindo aqui em casa pegar alguma coisa para dar para ele comer, a resposta que ela me deu me chocou e cortou meu coração. Ela disse que ele tinha que se acostumar, porque todos eles haviam crescido passando fome. Aquilo me impactou e Deus colocou em meu coração que algo deveria ser feito para mudar aquela realidade. Esta mesma jovem já havia se inscrito num programa de erradicação da pobreza do governo e ela foi contemplada com 2 máquinas de costura. Então entendi de Deus que era uma oportunidade para fazer a diferença na vida daquela comunidade, a começar por esta jovem. Eu comecei a ensiná-la a fazer almofadas, bolsas, entre outras coisas. Foi então que nasceu o projeto Blessed Hands, que significa mãos abençoadas. Esse projeto logo começou a se expandir e muitas outras pessoas começaram a aprender a usar as suas mãos para abençoar as suas famílias. Hoje, esta jovem é uma das nossas professoras e ela tem ajudado a sua família financeiramente. Mas, acima de tudo, ela tem sido testemunha de Cristo na sua comunidade. O governo tem convidado vários integrantes do projeto para participar de exposições e em concursos de várias cidades. Muitas delas têm sido premiadas. Para a glória de Deus, vidas têm sido alcançadas e transformadas pelo Evangelho através do Blessed Hands. Em 2015, nós mudamos para a capital Gaborone, porque meu marido foi convidado a participar da implantação do primeiro seminário teológico batista do país. Tem sido um grande desafio, mas já estamos na 4ª turma do curso de certificado em teologia, que tem duração de 1 ano. E no próximo ano, se Deus quiser,
iniciaremos o curso de bacharel em teologia com duração de 4 anos. Há uma necessidade muito grande de treinamento de liderança no país, porque das 20 igrejas batistas que temos aqui, somente 3 têm pastores com formação teológica. Outro projeto que desenvolvemos é na área de esportes, o programa Academia Esperança. Esse programa tem alcançado jovens e adolescentes que têm sido treinados não somente para serem bons atletas, mas principalmente para serem embaixadores de Cristo aqui na Terra. O projeto Academia Esperança tem se espalhado pelo país. Além dos projetos que já citei, nós também apoiamos o ministério de uma igreja local, a Igreja Batista em Bocelli, e lá atuamos em treinamento de liderança, também no trabalho com mulheres e crianças. A equipe da Junta de Missões Mundiais servindo aqui em Botsuana é composta pela nossa família, a família Carmona, pela missionária Estela Afonso, que também é brasileira, e também pelo casal Logan e Keneile. Aqui esta foto mostra o dia do casamento do Logan e Keneile, que aconteceu em 2019. E esse casal tem sido bênção para o ministério aqui também. Agora nós vamos ver um vídeo da nossa igreja, a Igreja Batista em Bocelli, cumprimentando a todos os batistas brasileiros. Esse vídeo foi gravado na língua local, que é a língua setsuana, e também em português. Olá, irmãos do Brasil. Brasil. Amados, todas as coisas que eu mencionei aqui só foram possíveis de serem realizadas por causa da graça de Deus. Ele ama o povo de Botsuana e de todas as nações, e Ele deseja que vidas sejam alcançadas. Nós temos o privilégio de sermos usados por Ele para que essas vidas sejam transformadas. O tema da nossa campanha este ano é Viva o Poder de Transformar. Todos nós, servos e servas de Deus, precisamos viver este poder que transforma. A ação do Espírito Santo em nossas vidas nos transforma, nos purifica e nos capacita a amar aqueles a que Deus ama, não somente em palavras, mas também em atitudes. Que eu e você possamos nos dispor a enfrentar as consequências de pregar o Evangelho, a amar sacrificialmente, a não deixar o medo nos paralisar. Ao contrário, devemos lançar fora todo o medo e deixar que o Espírito Santo nos impulsione a prosseguir sempre para o alvo. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que você possa reconhecer hoje o chamado do Senhor na sua vida, o chamado de ser um missionário onde quer que você esteja. Seja indo aos campos, seja intercedendo, seja contribuindo financeiramente. Se você desejar, você pode acessar esses links ou o QR Code que está aí para adotar um dos nossos projetos ou mesmo até a nossa família missionária. Que você possa obedecer o Pai de missões e desfrutar desta bênção que é viver o poder que transforma. Por favor, continue segurando as cordas e ore pela sua família missionária aqui em Botsuana. Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, que grande privilégio fazer a obra missionária hoje, ouvindo este belíssimo testemunho de Roberto, Edna e Calipa, família Carmona, em Botsuana, África. Louvado seja o nome do Senhor, pelo privilégio de termos missionários tão comprometidos, levando o Evangelho do Senhor. Privilégio nosso também, meus irmãos, mobilizar a nossa igreja para esta grande campanha de Missões Mundiais 2021. Contamos com o auxílio poderoso do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Privilégio nosso nesta campanha orar pelos nossos missionários. Privilégio nosso contribuir com aquilo que Deus tem nos concedido, abençoado, para o sustento da obra missionária. Louvado seja o nome do Senhor neste tempo, meus irmãos,
e juntos vivamos o poder de transformar entre as nações. Deus abençoe os irmãos, sigamos juntos adorando o nome do nosso grande Deus. Boa noite, meus irmãos, todos que estão em casa, por favor, se coloquem em pé, vamos adorar o nome do Senhor, que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Amém, irmãos? Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus
grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém, irmãos? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém, irmãos? Pode se sentar. Amém. Graças a Deus.
Mais uma porção da palavra do Senhor agora, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso de 10 a 13, e também no Evangelho de João, capítulo 8, no verso de número 32. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus estava ensinando numa das sinagogas, no sábado, que tinha uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, meus irmãos? Essa verdade que um dia nos libertou, a verdade onde diz que Cristo é o único caminho que leva a Deus. Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Amados irmãos, estamos neste momento realizando o culto de lançamento da campanha Missões Mundiais 2021. E eu gostaria de convidar a todos, tanto a equipe que está presente aqui, como os nossos internautas, os nossos irmãos em casa, os nossos visitantes, para juntos recitarmos a divisa da campanha deste ano: Viva o poder de transformar. Recitemos juntos: Viva o poder de transformar. E a nossa divisa encontra-se em 2 Timóteo 1:7. Eu vou fazer a leitura e depois falemos todos juntos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Recitemos: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós vamos assistir agora um pequeno PowerPoint que apresenta os resultados do trabalho durante o ano de 2020. No ano de 2020, o tema de Missões Mundiais foi Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Mas nós sabemos que foi um ano muito difícil, o ano do Covid, o ano de suspensões dos trabalhos, um ano de fome no mundo, e nossos missionários passaram também muitas necessidades e dificuldades devido àquele período. Na questão financeira, nós sabemos que a maioria dos missionários de missões mundiais venceram o ano de 2020 recebendo menos de 50% do seu salário, um acordo feito no quadro, porque ninguém quis voltar para casa. Então, a junta se limitou, com as poucas entradas, a também fazer o sustento financeiro de uma forma reduzida. Mas nenhum deles passou fome, e muito pelo contrário, ajudamos em muitos projetos a alimentar o mundo. Então, estiveram atuando ano passado 2.041 missionários, estiveram em ação. É o que conta o nosso quadro hoje. 2.041 missionários, entre os missionários e seus filhos que atuam juntos, e alguns voluntários que estão presentes o ano inteiro em nossos campos. Entre as bênçãos do ano passado, podemos citar que esses missionários espalhados nos 5 continentes e 81 países realizaram muitos batismos. E em 2020 tivemos 2.156 batismos. Tivemos decisões, tivemos 43.385 decisões ao lado de Cristo. Tivemos também pequenos grupos reunidos, não é?
pequenos grupos foram 3.121, são os grupos que fazem estudo bíblico, tanto um número maior, geralmente nas casas dos missionários, como espalhados nos arredores do campo em que estão atuando. Número de igrejas novas organizadas, ano passado, 174 novas igrejas, irmãs. E não foram com templos lindos como este, eu coloquei, porque nesse o povo está de máscara, e foi o ano do Covid. Mas muitas foram organizadas nos quintais, foram organizadas em celeiros, foram organizadas em locais apertados ou locais cedidos, porque já tinha ali um grupo de crentes alcançados e prontos para trabalharem como uma igreja organizada, filiada à convenção do seu país. Tivemos também 9.663 líderes capacitados. Esse treinamento aí foi em um seminário no Haiti, mas nós ouvimos a irmã Edna no vídeo dizendo que só lá no país onde atua, na sua região, só tem 3 pastores formados com preparo. Esses treinamentos são rápidos para que os novos crentes e alguns mais antigos, mas que não têm muito manejo ou condições de apresentar a mensagem ou realizar a obra, sejam treinados e capacitados pelos nossos obreiros. E no final posso destacar também 279.373 beneficiados pelos nossos projetos. Nós, através das obras sociais, através de alimentações, cestas básicas, internações nos orfanatos, atendimento aos PEPs, aos projetos com crianças, que ainda veremos neste culto, e Bíblias distribuídas, e também atendimento médico, odontológico, ação social no mundo, através de nós. E eu finalizo esse momento dizendo para os irmãos que nós estivemos lá. A nossa igreja, ano passado, não teve condições de fazer um alvo, mas muitos de nossos irmãos, muitos de nós, ofertamos diretamente para a junta, não é? Naquelas ofertas, aqueles apelos nas lives que assistíamos, e alguns irmãos que conseguiram mandar a oferta aqui para os nossos tesoureiros, para a igreja, a nossa participação chegou lá também, em nome de igreja, com aquelas ofertas. Mas como nós precisamos prosseguir, nosso desafio esse ano é viver o poder de transformar. Nossa Igreja Canaã este ano estará também apresentando o seu alvo através da união de todos nós para o sustento financeiro dessa obra. Então, estamos nesta noite lançando o alvo de R$10.000. Sabemos que a igreja tem muitas necessidades locais, temos também a responsabilidade do dízimo, mas vamos lembrar que missões é uma oferta de amor, é uma oferta avulsa, e os nossos missionários não podem voltar, eles precisam prosseguir. Então, nós estamos desafiados a, até o final do mês de abril, estarmos ofertando, mesmo que seja de forma online, para que possamos participar do sustento. Estamos sendo desafiados também a mobilizar. Mobilizar é motivar a igreja para a campanha. Esse lindo painel, essa linda decoração que está aí no fundo, foi um grupo de mobilizador que esteve aqui na sexta-feira aprontando. E também todos os irmãos que estão participando hoje, com as suas camisetas e com números especiais, estamos também unidos na mobilização. Vamos contribuir, e se alguém sentir o chamado, vá aos campos, porque os projetos voluntários estão abertos com suas inscrições. E que, para tanto, Deus nos abençoe. E, nesse momento, eu convido a todos para assistirmos o clipe do hino oficial da nossa campanha. E coloque um alvo de amor no seu coração, para que a campanha este ano seja tão abençoada quanto a dos demais. Que, para tanto, Deus esteja abençoando cada família da nossa igreja, cada vida, cada voluntário que desejar participar. Assistamos o clipe do hino.
Amém. Glória a Deus por isso. Somos gratos pelo poder de Deus que nos leva a proclamarmos o seu amor. Graças a Deus. Quero mais uma vez convidar os irmãos a juntos lermos uma porção da palavra de Deus agora no Evangelho de Marcos, capítulo 5 de Marcos, do verso 18 ao verso 20, a palavra diz assim: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Amém. Glória a Deus por isso. Que o Senhor aplique mais essa porção da sua palavra lida aos nossos corações. No próximo cântico, o nosso querido irmão Rafael Franklin estará louvando ao Senhor e nós teremos a oportunidade de entregar os nossos dízimos e também as nossas ofertas. Faça isso, faça o depósito. Temos muitos compromissos que foram firmados e precisam ser honrados para a honra e glória do nosso Senhor, para que a palavra do Senhor continue sendo proclamada aqui em nossa igreja. Necessito de ti. Faz-me um vaso de honra, resplandeça tua luz sobre mim, Mestre. Fazer teu querer, eu quero te obedecer. Me sinto tão fraco, mas com tua força hei de vencer. Rendo minha vida para teu serviço, aonde mandares irei, e a cada dia serei mensageiro, levando amor e paz. Faz-me um vaso de honra, resplandeça tua luz sobre mim, Mestre. Graça, inunda-me, pois necessito de ti. Mestre, com a tua bondade e graça, inunda-me, pois necessito de ti. Inunda-me, pois necessito de
Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, mais uma vez em oração, ó Deus, nos achegamos à Tua presença, dizendo muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de cultuar a Ti, de dizer em alto e bom som que o Senhor é nosso único Deus, Senhor. O Senhor é o Deus Criador, sustentador e governador sobre todas as coisas. Nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor, nossa esperança no Senhor, pois sabemos, ó Deus, que a última palavra é sempre sua. Por isso, nesse momento tão difícil, ó Deus, que nós passamos como humanidade, ó Deus, com essa doença que vem assolando muitos, nós ainda, ó Deus, continuamos clamando e tendo a certeza que o Senhor tem tudo sobre o seu controle, Senhor, que nada foge do teu controle. Por isso nós cremos e esperamos a tua providência, Senhor, sabendo que se assim for de acordo com a tua vontade, o Senhor vai fazer, ó Deus. Nós, ó Deus, colocamos nossos queridos irmãos na tua presença, alguns em especiais, como nossa irmã Cíntia, ó Deus, eu quero te pedir nesse momento, continua, Senhor, ali trabalhando na vida dela, momento difícil que vem passando, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, visitar a tua querida serva, Senhor, e ela tenha o restabelecimento, ó Deus, de sua saúde, ó Senhor, de forma completa. Também seu esposo, Neuci, ó Deus, continue trabalhando, Senhor, poderosamente na vida dele, Senhor, bem como nos demais irmãos enfermos, Senhor, de nossa igreja e demais espalhados pela face da terra, ó Deus. Querido Senhor, eu quero também te agradecer pela vida dos irmãos que estão exercendo a sua fidelidade, Senhor, entregando os dízimos e ofertas. Ó Deus, continue, Pai Todo-Poderoso, derramando suas ricas bênçãos na vida de cada um deles, Senhor. Muito obrigado porque o pão não falta na nossa mesa, Senhor. Muito obrigado pela água, pelo ar. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos, ó Deus. Continue trabalhando na vida, Senhor, daqueles que ainda não têm esse privilégio, Senhor, de entregar os dízimos, de devolver o dízimo que é do Senhor, de entregar as ofertas, para que um dia ele possa também, com muita alegria, exercer mais essa fidelidade que é privilégio do crente, Pai. Eu oro, Senhor, agradecido assim e faço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, continuemos vendo os trabalhos que a Junta de Missão vem fazendo e vem mobilizando o mundo inteiro. Vejamos. Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Batista Canaã. Creio que alguns dos irmãos já me conhecem, mas eu quero me apresentar aqui novamente. Eu me chamo Gabriela Mendes, sou missionária da Junta de Missões Mundiais e também nutricionista. E eu quero agradecer pela oportunidade de estar novamente com os irmãos, ainda que não fisicamente juntos dessa vez, mas nós louvamos a Deus pela tecnologia que nos permite estar perto, que nos permite essa comunicação. E eu quero nesse vídeo, irmãos, compartilhar algumas bênçãos, alguns desafios, algumas informações também a respeito do programa A Fome no Mundo. Irmãos, este programa foi lançado pela Junta de Missões Mundiais em meados de abril do ano passado, como uma resposta ao problema da fome e da insegurança alimentar. Na verdade, a Junta de Missões Mundiais sempre teve esse foco. Tem muitos projetos em vários diferentes países que têm por objetivo mostrar o amor de Deus por meio dos cuidados em saúde, em nutrição. Mas nesse momento de pandemia, no qual tudo foi tão agravado, com toda a recessão econômica, a Junta entendeu ser necessário, ser relevante, ter ações especiais nessa área. Então lançou essa campanha que depois se tornou em um programa para ter ações no combate à fome e à insegurança alimentar. Irmãos, o cenário que nós temos, ele é bastante complicado. Assim, a gente tem algumas estatísticas e estudos que mostram que no ano passado, cerca de 265 milhões de pessoas enfrentavam a fome severa, que é quando uma pessoa pode morrer em decorrência direta da falta de comida. E cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas enfrentam a insegurança alimentar, que é quando o alimento não existe em quantidade ou em qualidade suficientes para a manutenção de uma vida saudável. Então o desafio é muito grande, é um problema mundial imenso que está diante de nós, mas eu creio que é no meio das dificuldades que o Senhor nos chama a agir, que Ele chama o povo dele a se levantar, a desenvolver ações de misericórdia, a viver o poder de transformar
e por meio dessas ações que vão promover justiça, dignidade, também mostrar o amor dele que um dia nos alcançou. Então, irmãos, desde que o programa começou, cerca de 6.000 pessoas já foram abençoadas pelas ações do programa. Em vários países, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Níger, Haiti, Colômbia, Venezuela. E essas quase 6.000 pessoas receberam cerca de 12 toneladas de alimentos, seja na forma de cestas básicas, de refeições prontas, ou também na forma de suplementos, como no caso da Venezuela. Na Venezuela, mensalmente 500 crianças das unidades do PEP, que é o Programa de Educação Pré-Escolar da Junta de Missões, essas crianças têm recebido a farinha enriquecida, que a gente chama de fé. Então elas recebem ali a arepa, que é um pão de milho bastante típico ali da Venezuela, enriquecido com essa farinha, que é um suplemento que tem ajudado muito no combate à desnutrição nesse país. Mas o propósito, irmãos, do programa não é parar apenas na doação. A gente sabe que a doação é importante, quem tem fome tem pressa, e a doação tem o seu valor, o seu lugar. Muitas dessas pessoas que foram alcançadas pelo programa já estavam nesse quadro de fome severa, principalmente na Venezuela. A gente tem um quadro ali, irmãos, de cerca de 70% da população no estado de desnutrição. Então era preciso essa ação emergencial e ela continua sendo feita, mas o propósito não é parar só aí e continuar avançando e acompanhando essas famílias, essas comunidades, para entender como nós podemos ajudar a comunidade a se desenvolver. Então temos também trabalhado com hortas, para aumentar o consumo de legumes, verduras, alimentos saudáveis e frescos, e também isso pode ser uma fonte de renda para aquelas comunidades. Também temos trabalhado com educação nutricional. Foram gravados 19 vídeos sobre nutrição, higiene, sobre desnutrição, doenças associadas, aproveitamento de alimentos. E essa capacitação em vídeo já foi aplicada em várias comunidades nas quais o programa A Fome no Mundo tem atuado. Então também tivemos uma fase de fabricação de máscaras ali no Haiti, instalação de pontos para lavagem de mãos, para que essas comunidades possam ir se desenvolvendo e encontrando ali soluções que vão ajudar a todos a passar por esse momento tão difícil que tem sido essa pandemia. Irmãos, nós sabemos que essas ações foram e continuam sendo possíveis, claro, primeiramente pela graça de Deus, Ele tem dado recursos, oportunidades, mas também porque os irmãos têm nos apoiado com as suas orações, com as suas ofertas, com o seu empenho, os irmãos têm segurado as cordas. Então eu quero agradecer muito aos irmãos por participarem do que o Senhor tem feito no mundo, por meio do programa A Fome no Mundo. E eu quero também, irmãos, fazer o convite para que os irmãos continuem caminhando com a gente, continuem com missões mundiais e com esse programa também, com o seu apoio, com as suas orações, meus irmãos. Eu quero te convidar a orar diariamente, tanto pela Junta de Missões Mundiais, como também por este programa e por essa situação de fome e de insegurança alimentar, e que nós possamos juntos avançar, irmãos, alcançar mais famílias, abençoar mais pessoas, ajudar a alimentar pessoas que estão sofrendo com a fome e também ajudar as comunidades a se desenvolverem, a encontrarem mais dignidade, mais justiça, mas sobretudo, irmãos, mostrar o amor do Pai por meio dessas ações. Eu quero novamente agradecer aos irmãos e pedir então que os irmãos continuem com a gente, vamos continuar orando, continuar nos comunicando, e os irmãos podem encontrar outras informações a respeito deste programa no site afomenomundo.org.br. A Fome no Mundo é com a letra H, tá bom, irmãos? Então www.afomenomundo.org.br. Nesse site você vai ter várias informações para poder orar ali com o conhecimento daquilo que está acontecendo, e também ali você pode fazer a sua doação, a sua oferta de amor, e todo o recurso arrecadado tem sido e continuará sendo destinado exclusivamente para as ações do programa A Fome no Mundo. Muito obrigada, irmãos, que Deus os abençoe e seguimos juntos firmados naquele que nos ajuda a viver o poder de transformar. Deus abençoe a Igreja Batista Canaã.
está no coração desses dois personagens, cuja leitura retrata a sua história de vida. O primeiro deles é o apóstolo Paulo, é o emissor desta carta, é ele quem o escreve ao jovem pastor Timóteo, e Paulo escreve esta segunda carta, como escreveu outras, da prisão em Roma, cujo imperador é Nero. Então, Paulo está sob forte pressão. Algumas coisas comuns, algumas atitudes do apóstolo Paulo o levaram à prisão em Roma. E agora, ele, diante desta situação, poderia se intimidar, poderia se acovardar, poderia retroceder, deixando de ser bênção na vida das pessoas ou das igrejas já implantadas no seu tempo. Mas nada disso acontece, meus irmãos, porque ao invés de reclamar a situação, ao invés de se intimidar diante dos obstáculos, Paulo toma uma decisão movido pelo propósito de Deus na sua vida. Paulo quer ser bênção e escreve esta carta para dizer ao pastor Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, cuja responsabilidade já era enorme sobre os seus ombros, liderar a igreja do Senhor, liderar o povo de Deus sobre forte pressão, grande perseguição sobre a igreja do Senhor. Estamos dizendo a respeito de Nero, o imperador temível, imperador em Roma. Mas nada disso é obstáculo. Conforme a palavra do apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo: por esta razão, admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo ao jovem pastor que não deixe a chama se apagar, que não deixe o dom se esquecer, amortecer na sua vida. Pelo contrário, reavivas, acende a chama do chamado, da vocação, para ir adiante, pregando o evangelho de Jesus a tantos quantos ali estavam para ouvir deste evangelho. Então, Timóteo é estimulado, Timóteo é reavivado com relação ao propósito de Deus na sua vida, que está sobre a vida do apóstolo Paulo também. Ele diz: na ocasião da imposição de mãos, você recebera de Deus o dom. E dom aqui, meus irmãos, tanto se refere às atribuições, ou melhor, à manifestação do Espírito Santo de Deus, à capacitação do Espírito na vida dos escolhidos, dos chamados, dos vocacionados, bem como o próprio Espírito Santo presente na vida daqueles que creram em Jesus como Salvador. Então Paulo está a dizer: despertes o dom, despertes a manifestação imposta pelas mãos do apóstolo sobre a sua vida. Você tem um dom, você tem uma vocação, você tem um chamado, use-o em prol do evangelho de Jesus. De igual modo, continua o apóstolo Paulo dizendo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Meus irmãos, como qualquer outra pessoa, o pastor Timóteo, diante das perseguições, diante das ameaças de Roma, Timóteo poderia se intimidar diante das possibilidades para se pregar o evangelho. As oportunidades estavam diante dele, ao mesmo tempo que os obstáculos, os grandes desafios. Mas Paulo lembra o pastor Timóteo: Deus, o nosso Deus, não tem nos dado o espírito de covardia. Os covardes não avançam, os covardes não vão adiante, os covardes não lideram absolutamente ninguém ou nenhum grupo na linha, na frente da batalha. Os covardes, eles se intimidam, eles retrocedem. A covardia é exatamente a intimidação, o medo diante das possibilidades, das situações que estão presentes.
Então, queridos, assim como o pastor Timóteo fora advertido pelo apóstolo Paulo, nós também devemos acolher esta advertência. Não nos intimidemos, não nos acovardamos diante dos desafios que temos. Lembro, meus queridos, a história nos lembra, melhor dizendo, a respeito da Segunda Guerra Mundial. Na década de 40, quando o mundo for abalado pelo grande conflito mundial que dizimou milhões de pessoas. Ao mesmo tempo em que o mundo era abalado pelo conflito mundial, cerca de 6 milhões de judeus foram dizimados pelas câmaras de gás do governo alemão. As pessoas naquela época, meus irmãos, intimidados, amedrontados, o mundo estava vivendo um grande caos, as nações em conflito, as pessoas diziam naquela ocasião: onde está Deus diante deste grande sofrimento que nos abateu? As pessoas faziam esta pergunta: se existiu a dizimação de milhares e milhões de judeus, Deus não poderia existir. Se Deus existisse, estas coisas não aconteceriam, essas tragédias mundiais, vidas inocentes não seriam ceifadas. Meus irmãos, quando esta pergunta ecoou, naquele contexto mundial, sofrimento e de morte, alguém ousou responder: onde estava Deus diante do sofrimento que a humanidade por ocasião sofria? As pessoas ousadas em Deus e com discernimento espiritual, com a visão de Deus, responderam dizendo: Deus estava na vida de todos aqueles que sofriam e que pagavam com a morte com a sua própria vida. Este tempo não é diferente. Vivemos um tempo de sofrimento mundial. Vivemos um tempo em que milhões de pessoas já morreram por conta do vírus que assola o mundo inteiro. Talvez você possa perguntar nesta noite, dizendo: Deus onde está? O que Deus está fazendo para mudar esta situação? Será que Deus operará mesmo? Será que Deus está agindo mesmo? Será que o milagre de Deus acontecerá mesmo? Onde está Deus do sofrimento? Eu quero, meus irmãos, nesta noite, responder à luz desta palavra que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe ao coração do jovem pastor Timóteo. Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas tem nos dado o espírito de amor, de poder e de equilíbrio. E responder, movidos pelo Espírito Santo de Deus: Deus está agindo, Deus está presente nos nossos sofrimentos. Foi esta promessa dele: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O poder de Deus não se minimiza, o poder de Deus não se diminui. Diante dos grandes desafios que a humanidade vive neste tempo, assim como no passado, em Auschwitz, onde milhões de pessoas, ou de judeus e outras nações, foram dizimados, Deus lá estava presente na vida de todos aqueles que sofreram e pagaram com a vida a morte. Deus está presente neste tempo no mundo, onde há pessoas sofrendo, onde pessoas morreram, Deus ali estava. Deus não fica alheio ao nosso sofrimento. Deus não se esquece de nenhum de nós. Portanto, meus queridos irmãos, revistamos da coragem que vem do Espírito Santo de Deus, que nos faz se mover diante das dificuldades e jamais deixar que o medo
imposto pelas situações da vida, roubem de nós o privilégio de agirmos, primeiro, com amor. Meus irmãos, este é um tempo para olharmos para o sofrimento dos outros, para sensibilizarmos com as pessoas que estão sofrendo, para amarmos uns aos outros, meus irmãos, ainda mais. O amor não em palavras, mas em ações, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, manifestando o poder de Deus em ações, através do amor de Deus para conosco. E isto é possível, irmãos. É possível se sensibilizar com o sofrimento alheio, quando sabemos que enfrentamos o sofrimento junto com os outros, por aquele que nos amou. Somos amados por Deus, e porque somos amados por Deus, podemos amar o nosso próximo, podemos sensibilizar com as situações difíceis que as famílias brasileiras e as pessoas no mundo inteiro estão vivenciando este momento caótico. Vidas sendo dizimadas. Portanto, o poder de Deus que habita em nós faz com que amemos uns aos outros, olhemos para o próximo e nos sensibilizemos com as situações caotizadas da sua vida, a fim de que todas elas, através da ação do Espírito Santo de Deus na vida dos seus filhos, experimentem os que sofrem o poder de Deus para transformar. Vivermos, meus irmãos, neste tempo, o poder que transforma. Este poder está em evidência, este poder está em ação, este poder está em nós, para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Foi o que Dr. Lucas registrou nas palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos, que aguardassem Jerusalém para receber o poder, a virtude de Deus, o dom de Deus sobre eles, e então seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estes homens obedeceram o chamado do Senhor, e eles foram instrumentos de Deus para viver o poder de transformar entre as nações. O Evangelho chegou até nós. Mas não somente, meus irmãos, somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para amarmos, mas também para termos, experimentarmos este poder. O poder de Deus, meus irmãos, é o dinamis de Deus, a capacitação de Deus, para que a obra dele seja realizada, para que a obra dele seja efetivada, para que a obra dele prossiga. Então, queridos, estamos todos revestidos do poder de Deus. Então, não minimize isso, não se acovarde, não se intimide. Talvez alguns de nós poderiam dizer, mas este não é o tempo para falarmos de missões, este não é o tempo para mobilizarmos a igreja. Sim, queridos, o apóstolo Paulo diz, preguemos o evangelho a tempo e fora de tempo, por ocasião ou quando não há ocasião. Este é o tempo para falarmos do poder de Deus que transforma vidas. Isso é real. Então, a capacitação do Espírito Santo de Deus é para amarmos e experimentarmos o seu poder, que pode transformar a vida daqueles que estão em sofrimento. Mantenhamos, meus queridos, o equilíbrio na nossa vida. Diz o apóstolo Paulo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. É privilégio nosso sermos testemunhas, mas também devemos estar conscientes que testemunhar do Evangelho de Jesus, teremos que enfrentar muitos desafios. Paulo, ao dizer estas palavras
ao jovem pastor Timóteo, estava advertindo sobre algumas dificuldades. A primeira delas dizia respeito ao próprio apóstolo Paulo. Paulo estava preso em Roma. Paulo era um prisioneiro. A vida de Paulo corria risco de morte. Então isso poderia ser um grande obstáculo para que Timóteo não atendesse à solicitação do apóstolo. Timóteo poderia se envergonhar de saber que o seu mestre, aquele que havia lhe treinado, imposto as mãos sobre ele, estava preso. Então, se fizeram com o apóstolo Paulo, farão comigo também. Se tornaram prisioneiro, poderão me tornar também, e a todos da igreja. Então isso poderia ser motivo para o apóstolo, para o pastor Timóteo se intimidar, se amedrontar, tornar-se um covarde, não um valente diante de Deus, e não ser obediente ao chamado. Queridos, não devemos nos envergonhar, diz o apóstolo Paulo, porque ele disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, pois ele é o poder de Deus para transformar tanto os judeus como os gregos. O poder de Deus que é revelado, evidenciado pelo evangelho de Jesus, está sobre a vida do apóstolo, esteve sobre a vida do apóstolo Paulo, sobre a vida do pastor Timóteo, está sobre a nossa vida. Então não nos envergonhemos do evangelho de Jesus. Se as situações não são favoráveis, pelo contrário, estas situações são oportunas. Em outras palavras, meus irmãos, se estamos vivendo num cenário de crise, se estamos vivendo um momento dificultoso, desafiador, este é também um momento de oportunidades. Oportunidade para a igreja do Senhor Jesus permanecer de pé e responder a este mundo caotizado, sofrendo, em que as multidões choram os seus mortos, as pessoas andam amedrontadas. Este é o tempo. A igreja do Senhor Jesus é a única que pode responder neste tempo ao sofrimento de todos nós. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Deus é Deus sobre todas as coisas. E diante desta situação de sofrimento, onde está Deus? Alguém pode perguntar. Eu direi, Deus está na sua pessoa. Deus está presente na sua vida. Você que chora os seus mortos, você que se amedronta diante das dificuldades, das enfermidades, do contágio, situações outras na sua vida, Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, meus queridos irmãos, nesta noite, exerçamos este poder, evidenciemos o poder de Deus na nossa vida, que nos livra do medo, que não nos deixa ser pessoas acovardadas, mas homens e mulheres corajosos, valentes, destemidos, que vão adiante, respondem a este mundo. Deus está presente aqui, estará presente sempre. A eternidade de Deus, o tempo de Deus, se faz presente hoje. Por isso a palavra de Deus declara, Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. A minha oração nesta noite é que eu e você, através desta campanha, através da orientação da palavra de Deus e o desafio que ela nos impõe nesta noite, sigamos esta palavra. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, também de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. A melhor maneira de participarmos
dos sofrimentos das pessoas neste tempo é evidenciando na nossa vida o poder de Deus para todo sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus faça resplandecer a sua luz através da minha vida e através da vida da nossa igreja. Deus abençoe você, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos finalizar o nosso culto nesta noite, gratos ao Senhor pelo privilégio de podermos ouvir a sua palavra, sermos desafiados pela mesma. Ouçamos, meus irmãos, as comunicações das nossas atividades e eu inicio dizendo, continuamos com os nossos compromissos. Salários, nossos funcionários, compromissos firmados em andamento, então precisamos que os irmãos ainda hoje façam os seus depósitos, os seus dízimos e também suas ofertas missionárias, que é um esforço a mais além dos nossos dízimos. Os nossos dízimos mantêm as nossas responsabilidades locais e as nossas ofertas mantêm a obra missionária no estado, no nosso país e além fronteiras. Deus abençoe os irmãos e contamos com a manifestação da graça de Deus na nossa vida, exercendo-nos todos nós a nossa fidelidade ao Senhor. Ouçamos a nossa comunicação. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça transformadora e restauradora do Senhor Jesus, bem como as eternas consolações do Teu Santo Espírito, sejam conosco aqui e com todo o povo de Israel espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, conceda uma semana de bênçãos, de vitória, em o nome de Jesus. Agradeço Marcelo França pela liderança do culto, e irmã Débora nos coordenando na campanha, e toda a nossa equipe aqui, meus irmãos, louvem a Deus pela vida destes irmãos preciosos. Logo cedo, no culto matutino, trabalhando agora para o culto vespertino. Deus a todos abençoe. Orem uns pelos outros, pela liderança e pelo cumprimento da missão da Igreja do Senhor Jesus neste tempo. Deus os abençoe. Olá, meus
meus queridos promotores e promotoras de missões nas nossas igrejas batistas do Brasil. Quero falar com vocês sobre como ajudar as crianças a terem uma vida de alegria completa. Transformar tristezas em alegrias é uma das especialidades do nosso Salvador Jesus, que entrou na minha vida quando eu tinha ainda 13 anos.